Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Terapia na Veia. Sou Edna Monteiro, psicoterapeuta, e hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Qualquer semelhança é mera coincidência, a gente nem tem parentesco. Essa é a minha irmã, 3 anos mais velha que eu, e hoje eu trouxe ela aqui pra gente falar de um tema maravilhoso: os desafios da maternidade e a maternidade real. Qual que é a realidade da maternidade? A Fran, ela é especialista em desenvolvimento infantil, cuidados infantis, empreendedora, mãe, esposa. Fran, se apresenta um pouquinho mais para nós. Oi, pessoal. É um grande prazer estar aqui, mas eu sou a Francisca, sou, como vocês acabaram de escutar, eu sou a irmã da Edna. E eu sou empreendedora, eu trabalho com crianças, eu trabalho com cuidado de crianças, né? E também desenvolvimento infantil. E além disso, sou mãe. Então, a maternidade realmente corre nas nossas veias, igual a terapia da veia. Então, vou ter, né, na verdade, esse prazer de falar um pouquinho aqui sobre a maternidade, a nossa realidade, na verdade. Uhum. Para que todos saibam, quando eu me tornei mãe, a Fran já era mãe há uns anos, então eu aprendi muito com você. E nada melhor do que alguém com uma propriedade para falar, né? Tanto profissionalmente como na prática, né? Porque a Fran é mãe de 2, né? Uma de 6. 6 e outra de 3. E outra de 3. Lorena e Maitê. Pois é. Fran, eu separei algumas perguntas aqui pra gente ir conversando sobre esse tema. E uma delas é a primeira de tudo. Como foi para você tomar a decisão de ser mãe? Você queria, você planejou ou foi no susto? A decisão de ser mãe sempre esteve viva, tanto comigo antes de conhecer mesmo Paulo Vitor, e quando a gente casou, ambas as partes teriam sonhos de ser pais. Então, pra gente foi mais fácil. A gente vem de uma família que eu tenho 4 irmãos, eles são em 3 também. Então, a maternidade em si sempre foi um lado positivo. A gente sempre teve a vontade de ser pais. Então, pra gente, foi mais fácil. Uhum. Mas a gravidez em si não foi planejada, assim. Uhum. Mas a dúvida, né, que a maioria das pessoas tem de quando, né, soube que estava grávida ou já estava pensando em engravidar. Sim, eu já estava pensando em engravidar, mas não foi algo assim, vamos engravidar agora, sentamos e conversamos. Não foi uma coisa planejada. Mas se estivesse grávida também, ok, seria muito, muito, muito especial. Aí da segunda gestação já não foi assim. Então foi uma surpresa. Então a gente teve esses dois lados. Tanto do que ok, se a gente tiver agora. Estamos desejando. E se vir também, tá bom. Uhum. E da segunda já foi mais no susto. Então foi uma surpresa, digamos. Muito bom. E como que foi então receber essa do planejamento? A do planejamento, a Lorena foi a primeira. Então foi mais fácil, não tive nada eu preciso aceitar que eu estou grávida. Não, foi bem legal, assim, então quando ela foi a primeira sobrinha, a primeira neta, então foi muito, assim, muita felicidade ao mesmo tempo. E foi muito bom, querendo ou não, a gente amadureceu muito, porque eu e ele tinha 2 anos de casamento ainda, né, quando eu engravidei da Lorena. Então, a gente amadureceu muito com essa decisão, realmente vestimos a capa de mãe e pai. Então, foi bem interessante. Muito bom. E da segunda, que foi mais no susto, não foi planejado? Isso. Da segunda foi a Maitê. A gente estava em outro momento, eu estava em um momento já de cuidado com o corpo, sabe? Já estava emagrecendo. Então, eu já estava nessa fase de cuidado com o corpo, porque o que foi planejado foi, a Lorena faz 5 anos e a gente tem o próximo bebê. Esse era o planejamento. Mas aí a Maitê veio 2 anos antes. Então, tudo bem. Uhum. De início, como eu estava nessa fase de já cuidado com o corpo, já quando você tem mais um tempo para você, então da Maitê eu já tomei um susto. O da Maitê. Uhum. Da Maitê
A gravidez já foi diferente da Lorena, então já foi mais um susto. E a fase que eu estava na vida, eu já, como eu falei, né, eu estava de autocuidado, eu estava num emprego também legal, então já era diferente. Então a gente estava fazendo um planejamento para o futuro. Era como se você já estivesse voltando mais para olhar para você. Isso. Porque quando a gente, logo no início que você tem um filho, o filho nasce, você não consegue olhar para você. Isso, esse é o ponto. Claro, em pequenas doses, mas não é com a total atenção. Não é. Então, quando a criança vai crescendo mais, você consegue ter mais tempo de olhar pra você. Isso. E isso que você falou já foi muito interessante da fase que você tá, porque a fase que você tá impacta muito de como que vai ser essa maternagem, né? Essa maternidade. Porque, por exemplo, no meu caso, eu era recém-casada. Você tinha 2 anos, eu recém-casada. Então, é uma fase totalmente diferente, porque você tá... Então, a gente teve que encaixar a criança, um bebê na nova rotina que estava sendo criada tanto para mim quanto para ele. Que era nova para os dois, isso é verdade. Nova para os dois. Então, vai ter os desafios como que talvez alguém que tem um filho com 10, 15 anos já não teria as mesmas dificuldades. É totalmente diferente, né? O time é totalmente diferente. Legal. Mas e depois, assim, para aceitar... Depois super curtiu. Da Maitê? Da Maitê foi rápido. Ó, eu vou contar então como é que foi. Da Lorena foi assim. Da Lorena, então, como a gente já estava abertos para ter o bebê, né? Então, quando eu descobri que eu estava grávida, aí eu falei, será que é mesmo? Porque eu fiz o teste antes da menstruação atrasar. De tanta ansiedade. Será que vai ter um bebê esse mês ou não? Então, eu fiz um teste da Lorena e já deu positivo, então eu esperei. Falei, então agora eu vou esperar mesmo realmente o período de atraso para fazer um beta. Foi quando eu ainda esperei para falar para o Paulo Vitor, então eu esperei para contar para todo mundo, né? E antes, obviamente, pro pai. Então eu esperei os 7, fiz o beta, tava tudo ok. Realmente eu estava grávida, aí foi quando eu fiz uma cartinha como se fosse a Lorena falando. A Lorena, gente, eu tô dando nome, mas a gente não sabia ainda como é que era, quem era o bebê. Mas aí eu tava falando como se fosse um bebê que tanto amor na nossa família, devido a esse amor, vai chegar mais um amor também. Aí foi quando eu escrevi a cartinha pra ele e contei que eu tava grávida. E depois, o que a gente fez? A gente resolveu contar para a família. Mas aí a gente inventou várias desculpas, que a gente ia mudar de cidade. Aí tinha uma irmã do Paulo Vitor, que ela é minha amiga, né? Ela tava morando em Santa Catarina, então o irmão dele, a gente meio que já contou pro irmão dele pra ver se conseguia chamar ela pelo vídeo pra também estar lá. Então aí a gente conseguiu reunir a família, aí o Paulo Vitor pegou e falou, gente, o motivo que a gente tá reunindo vocês é que a gente vai mudar. Aí todo mundo, mas mudar? Meu Deus do céu, pra onde? Pra onde vocês vão? A gente vai morar no interior, não sei o que. Aí todo mundo ficou meio, tenso. Aí ele falou, não, na verdade é que a família vai aumentar. Aí foi muito legal. Um dia eu vou postar esse vídeo pra vocês verem. Então a reação de todo mundo foi muito legal. Foi muito, muito legal. E da Maitê, eu descobri tinha uma senhorinha que trabalhava comigo, e ela pegou e falou assim, Fran, você tá com uma cara de grávida? Eu falei, gente, eu não tô grávida. Aí tudo bem, aí de novo, a semana inteira ela passou, Fran, você tá com uma cara de grávida? Você tá com uma cara de grávida? Eu falei, ai gente, eu vou fazer um teste só por desencargo. E quando eu fiz o teste, deu muito assim, tipo, eu acho que eu tava muito grávida mesmo. Então aí eu fiz o teste numa padaria que eu fui comprar pão e eu falei, eu vou passar logo na farmácia e já vou na padaria. E eu já enquanto eu já faço o teste. Aí eu peguei, passei na padaria. Gente, eu tava grávida. E eu fiquei assim, ó, impactada. Aí, o que eu ia fazer? Eu falei, depois que eu, fiquei muito impactada, depois assim, eu falei, não, sabe, do jeito que a gente aceitou, alô, vai ser também super aceita e vamos lá. Eu também tô falando aceita porque a gente já sabe que é a Maitê. Aí eu peguei
eu já comprei já uma camiseta pra Lorena pra meio que anunciar a gestação. Também eu fiz uma carta parecida com a da Lorena, mas pedindo pra abrir a blusa da Lolô. Essa foi o final da carta. Então aí a gente tinha terminado, né? A gente é testemunha de Jeová, então a gente estava terminando, estava na pandemia e a gente estava terminando uma reunião. Aí terminou a reunião, aí eu falei assim: alô, chegou o seu presente, vamos colocar? Pede pro papai ler a carta do. Aí ele começou a ler, ele falou: é de verdade? Eu falei: é. Aí pronto, né? Não teve jeito, a gente caiu no choro, super aceitamos e. É isso, foi um pouquinho... Depois ela teve até uma música, né, no Chá Revelação. Ah, tá, e a gente fez o Chá Revelação, verdade. Fizeram uma música muito emocionante, muito linda. Ela ama até hoje, né, se cantar. A gente fez um Chá Revelação pra ela. Foi muito legal, verdade. Muito bom, Fran. Próxima aqui. O que você imaginava da maternidade antes de viver na prática? O que você idealizava? O que você imaginava? Eu imaginava várias coisas e a prática bem diferente. Não, gente. Mas o que assim vem na sua mente quando fala assim, eu imaginava que era assim, mas a prática é totalmente diferente? Olha, eu gosto de conseguir dar conta de tudo. Então, sempre como eu trabalhei, sempre com crianças, com cuidados com a criança em específico, assim, então eu super dava conta. Eu super conseguia, a rotina super ok, a semana inteira redondinha a rotina. Quando chegou a minha vez de ser a mãe, aí começou a sair totalmente da rotina, uma coisa não estava legal hoje. Sai do seu controle, né? Então, meio que saiu do controle. Essa foi a parte que mais me impactou na maternidade. Do que você pensa que você tem um controle, igual eu estava trabalhando. Então, pra mim, eu falei, vou tirar de letra. Tá de boa, sabe? Eu já tenho experiência com isso. Eu já tenho experiência com os cuidados, já tenho experiência com as rotinas. Então, depois que você vê mesmo que realmente o seu bebê é muito específico e não tem como ter o poder, assim, de tudo ser muito certo, então isso dá um choque, na verdade. Um choque. Dá. E na principalmente, realidade. eu acredito que mulheres, assim, como a gente nesse perfil, que gosta muito das coisas certinho, fazer suas coisas redondinhas, vão se identificar. E além, tanto a minha como a sua, elas foram bebês bem intensas. A Maia ainda é, né? A Maia ainda é um bebê. Bem intensa, que exige muita atenção da mãe. Totalmente. Uma criança que não dorme bem, então tudo isso vai impactar na nossa rotina. Sim. Porque se você não teve uma boa noite de sono, você não vai render tão bem, porque o sono é importantíssimo. E pra mim, assim, eu só descobri o quão importante é o sono depois que eu me tornei mãe. Na verdade, desde a gravidez, né, que eu tinha muito desconforto. Então, assim, gente, como é importante dormir. E na maternidade você não consegue mais ter um sono reparador. Não. E aí acaba que mexe com o teu emocional, Sim. mexe com o seu físico, mexe com várias outras coisas. Mexe totalmente com a estrutura, né? Sim. Muito bom. Agora na prática, você tem mais um outro choque que você tomou depois do nascimento da primeira filha ou da segunda? Teve mais um outro? Eu acho que na verdade foi da segunda um choque. Porque as personalidades são extremamente oposto. A Lorena, ela deu muito trabalho em relação do sono, quando era bebê. A gente sofreu muito com isso. E ela é uma pessoa calma, ela é mais tranquila de conviver, assim, de... Negociar com ela negociar. É fácil. Tá bom, tipo, você explica pra ela e ela ok. Tá bom, assim, fala, né? Pergunta o porquê. Mas se for alguma coisa que assim, ela é flexível, na verdade. Então ela, tá bom, ok, tá, eu vou... Aceita. Ela é mais fácil de aceitar. Agora, a Maitê, ela é o oposto da Lorena. Então a Maitê, ela... Um bebezinho docinho. Não, a Maitê, bebê dos sonhos. Bebê. Aí um monte de gente fala que a Maitê tem... participação da vontade de ter bebê. Então ela era aquele bebezinho bem quietinho,
dormia muito, assim, sabe? Bem Ia regradinha. com todo mundo. Era bem de boa, não chorava com ninguém, assim, com ninguém do nosso convívio, né? Isso, claro. Aí, tá. Aí depois que a Maitê começou a crescer, a Maitê hoje, ela não aceita ser contrariada. A Maitê, ela se impõe muito, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então a Lorena, entra o embate com ela e a Lorena. Difícil negociar com ela. Totalmente difícil, é sem quase opção. Então é isso. Aí o choque foi mais na segunda, assim, não só por conta da maternidade, mas eu acho que é por conta do convívio das duas. Porque se fosse só ela em si, não. Mas a gente vê mais isso, assim, é entre as duas, assim. Brinquedo, as brincadeiras. Quando elas Fica ali podem... uma competição já. Então, aí quando elas podem assistir, não, vamos assistir esse. Não quero que você senta assim. Não quero... Então é meio que só mais isso. Ela quer mandar sempre. Na sistêmica a gente fala que todo filho tem um sonho ou desejo de ser filho único. Claro. Todo mundo quer ser filho único. E eu acho que quem foi filho único, eu acho que é pior ainda. O primeiro sofre muito mais pra aceitar de todos os outros. Eu acho que a gente não tem essa propriedade pra falar, mas... Mas... Porque assim, pra gente, quando a gente veio, o bonde já tava andando, então já tinha os outros irmãos, é normal. A sua atenção já é dividida. Agora, o primeiro, ele vê os outros vindo, meu Deus do céu. É um choque gigantesco, eu acho. Sim, se sente trocado, rejeitado, né? E, na verdade, os pais estão dando melhor, mas a criança sente, né? Ela vai ter lá as conclusões dela. Depois eu acho que só vai cair a ficha mesmo, realmente. É só quando você passa pelo momento. Sim. Aí, quem sabe, um dia vai ser pai ou mãe. E vai entender. E vai ver, nossa, gente, como é difícil. Realmente é difícil. Eu diversas vezes eu repito assim pra mim, ai mãe, agora eu entendi tudo, porque as mães falam muito isso, quando você for mãe, você vai entender. Quando você for mãe, você entende, é verdade. Tem um garotinho, acho que é no show do Raul Gil, que ele ficou, eu já entendi. Tipo isso. Agora vamos falar um pouco mais sobre a parte emocional na maternidade, que eu acho que é algo muito delicado e muito necessário, e eu vejo ser pouco falado. Que é a parte do puerpério, baby blues, e até mesmo em alguns casos extremos depressão. Como que foi pra você essa parte emocional, que a queda hormonal, e depois eu vou falar até um pouquinho sobre a sistêmica que ela fala sobre isso, mas como que foi pra você? Da primeira, a Lorena, então, lembrando, a gestação foi super ok. Não, a gestação em partes foi super ok, mas a notícia muito ótima, tudo ok. Aí, depois o puerpério, eu não tinha estudado sobre o baby blues, não sabia o que era realmente o baby blues, não sabia que dava esse nome. Eu sabia um pouco sobre a depressão pós-parto, sim, tinha essa consciência, mas também não tinha consciência que eu estava vivendo, passando por um período. Então, o puerpério da Lorena foi bem difícil, porque eu não sabia o que eu estava passando ainda, essas loucuras dos hormônios voltando ainda para o lugar. Então, da Lorena, eu tive o baby blues, me senti extremamente triste. Eu falo assim, que eu só não entrei em depressão pós-parto, porque eu tive uma rede de apoio muito, muito grande. Então, um suporte gigantesco. Sim. Mas, eu acho que, infelizmente, é o que acontece com as outras mulheres, quando você não tem alguém para olhar para você, não para o bebê, entendeu? Então, quando alguém vê, não tá bem. Então, essa parte da Lorena eu tive o baby blues e não imaginava, não sabia qual que era o nome. O que se dava. E também não sabia explicar o que era. Eu amava a Lorena, entendeu? Mas eu senti uma tristeza tão grande, um vazio, que eu não gosto nem de lembrar da casa que eu morava. Que te remete àquele momento. Sim. A casa que eu morava antes, que eu tive, quando a Lorena nasceu. Então, pra você ver, era uma tristeza, era um buraco assim, sem fim. Você se sente muito sozinha. Mas foi isso, sim, sozinha. E é triste, assim. Você não sabe nem o que explicar. Não tem muito o que explicar, assim. É uma tristeza que você sente. Uma vontade de ficar chorando. Sim. E
a maioria das mulheres podem passar por isso, mas nessa época agora que a gente tem mais acesso a informações e tudo, tá mais fácil a gente entender. E uma das coisas que a gente fala muito na sistêmica é que quando um bebê nasce, a gente entra em luto, a mulher entra em luto, então essa tristeza e tudo mais que a gente sente é um luto de perder aquela mulher, porque aquela mulher que a gente era não volta mais. Sim. Então assim, você perde muita coisa. Totalmente. E aí você agora vai precisar se reencontrar e se amar na sua nova versão, com essa nova função que demanda muito, que é a maternidade. Isso mesmo. Né? Então assim, você perdeu, talvez, mulheres que gostam muito de ser vaidosa, de sair, de passear, de trabalhar, de estudar, tem muita autonomia, elas sentem mais ainda, eu já notei, que sentem mais ainda. É isso mesmo. É um choque muito grande. Um choque muito grande. Então, assim, eu estou em luto pelaquela mulher que realmente morreu. Aquela mulher de antes morreu. E não vai voltar. Ela não vai voltar. Porque a gente nunca vai deixar de ser mãe. Não. E a rotina agora é totalmente diferente. A realidade é totalmente diferente. Total. Tem coisas que a gente consegue sim encaixar na maternidade. Isso não significa que tá tudo perdido. A gente consegue sim ainda ter uma individualidade. Isso tem, e mas é mais difícil, óbvio. Sim, mas vai ser mais difícil. Não vai ser como antes. Isso mesmo. Acho que é uma ilusão pensar, vai ser como antes. Não vai ser. Não vai ser mais como antes. Né? Não tem como. Não tem como ser como antes, porque você vai anular o papel de ser pai e mãe? Não vai. Então, não tem como ser como antes. Então, pode ser muito bom, mas você é pai e mãe. Pronto. Com essa nova função. Com essa nova função. Com certeza. O que você gostaria que tivessem te contado antes de se tornar mãe? Dessa parte do Baby Blues. Me marcou extremamente. Se tivesse alguém... Por isso que eu falo tanto, gente. Eu falo tanto. Quem me conhece, eu falo mesmo. Eu falo, olha, você... Sabe, tipo, na hora que você tiver, chora mesmo. Você tá cansada, chora. Só pra vocês saberem, aonde a Fran vai, fica uma roda em volta dela, porque querem ouvir as histórias que ela tem pra contar. A Fran é ótima em história. Então, as mulheres amam que a Fran conte as histórias dela, porque vai se identificando, porque ela já tem esse olhar, né? Sobre o bebê. E uma coisa que eu não escuto, de verdade, se eu tivesse alguém pra pegar e falar assim, ó, você teve, já ficou triste, sabe, e não é errado, sem julgamentos, na parte de ninguém vai julgar ninguém. Então eu acho que é mais por isso, que a gente fala realmente o dia a dia, né, o cotidiano da gente. Que o meio, assim, né, de amigos é mais realista, assim, a gente quase vive a mesma realidade. Então, eu acho que é por isso que a gente fala tanto, por isso que eu falo tanto. E eu achei uma coisa interessante que você falou assim, de olhar pra mãe sem olhar pro bebê. Isso. Porque eu já vi mulheres assim, eu não sabia que isso também era baby blues, mas lá atrás eu via mulheres tristes, aí tinha gente que chegava e falava assim, mas seu filho é muito bonitinho, agradece a Deus que ele tem saúde, não sei o quê. Gente, mas não tem nada a ver com a criança, ela não tá rejeitando a criança. Não é a criança. Não é a criança, não é sobre a criança, não é sobre o bebê. É você. Então, é muito, muito bom isso aí que você falou. Pra mim, eu acho que a forma de falarem sobre o sono, pra mim, teria sido um pouco diferente. Porque tinha gente que falava assim, aproveita pra dormir agora, aproveita pra dormir agora. Gente, mas como que você vai acumular noites dormidas? Isso não existe. Então, assim, não é aproveitar pra dormir, mas olha, saiba que quando esse bebê nascer, vocês não terão... Pode ser que vocês não tenham mais as noites de sono como antes. E não se desespere por isso, porque é um processo, faz parte do processo. Pode ser assim. Claro que tem inúmeras ajudas, mas, gente, cada criança é de um jeito. É totalmente diferente. Nem todas essas ajudas que tem por aí, as pessoas ensinando, funciona. Porque eu já testei, nem tudo funciona. Gente, já fiz 2 consultorias de sono e não funcionou. Então. É complicado. Então, assim, eu acho que não falar, dorme agora na gestação. Gente, é muito. Eu falo, gente, vago. É muito vago isso, muito vazio falar isso. Então, assim, trazer de uma forma mais madura. Olha, quando o bebê nasce, você vai demandar muito. E eu acho que isso que você falou, né, de a gente que gosta de produzir, deixar tudo bonitinho nas coisas, eu sinto que, assim,
às vezes eu penso, meu Deus, será que eu sou desorganizada? Será que eu sou uma pessoa que não sou limpa? Porque você vê aquilo tudo, você tá ali atendendo a demanda da criança toda Não hora. tem o que fazer. E aí você acha que, meu Deus do céu, acho que eu não sou uma mulher que não sou, como uma palavra, organizada, caprichosa, talvez. Aí você fica assim, se confundindo. E aí quando ela sai um pouco, às vezes ela vai lá na mãe, eu fico, ai meu Deus, eu consigo fazer minhas coisas. Eu falo, não, realmente eu não sou isso. Então assim, até mesmo falar para essas mulheres, calma, vai ter um processo que você vai até achar que você é uma coisa, mas você fica em paz, que faz parte do processo. Essa mulher caprichosa existe ainda dentro de você, né? Então, e a mãe falava isso também. Todas as fases vão passar. Vamos passar. Então, isso é realmente, todas as fases passam. Parece que você tá vivendo, ai meu Deus, quando tá muito ruim. Infinito, né? E vai passar, vai passar. Uhum. Muito bom. Acho que essa daqui, em algum momento você se sentiu culpada por não dar conta de tudo. Você falou que sim, como lida com isso? Hoje... Aceitando, né, que... Hoje, tá bom, fazer o quê? É isso. É isso. É o que temos para hoje. É o famoso, é o que temos para hoje. Não tem jeito, não tem como. Não tem como você abraçar ou você entra em parafuso. Não dá. Agora, sobre relações e identidade. Como a maternidade impactou seu relacionamento no casamento, com familiares, com amigos? O que você tem para dizer assim? Muda alguma coisa? O que talvez você, hoje com a experiência que você tem, talvez você teria feito alguma coisa diferente em relação aos relacionamentos? O que você fala sobre o impacto da maternidade nos relacionamentos? Nos relacionamentos. Quando a gente se torna realmente mãe e pai, com certeza o casamento abala um pouco. E é muito legal por estudar um pouco antes sobre esses assuntos, porque quando realmente um período assim, nós mães só olha pro bebê, a gente só cuida do bebê. Ai meu Deus, o bebê. E realmente, antes disso, você era uma esposa, né? Você mantinha um relacionamento, uma conversa com seu marido que não era só o bebê. Então isso impacta muito. Porque é uma rotina totalmente diferente. Estou falando só os pontos negativos. Porque os positivos cobrem esses que são minoria, que é os negativos. Então, impacta muito. Mas quando vocês... Vamos estudar antes. Principalmente, estudo, né, relacionado da Bíblia. Na Bíblia já fala tudo isso. Então, se você já estudando antes, você vai entender, ou o marido, vocês dois já vão entrar num acordo, porque vai mudar a rotina, gente. Vai mudar a rotina. Vai mudar a rotina. Tem hora que só os dois quietos, assim, mas juntos já é o bastante, já sabe? Um ao outro. Sim. Mas a rotina muda, as conversas, a gente fala muito sobre as crianças, a preocupação é muito sobre... Então, impacta bastante no relacionamento, porque a gente está vivendo uma nova fase, que é um bebê, é um ser novo na nossa vida, não é só mais os dois. Então, a gente já pensa já em conjunto, né? Então, impacta bastante no relacionamento. Sim, sim. E com amigos, familiares, você... Então, com amigos e familiares... Primeiro, que as amigas que não têm filhos, elas nem querem mais saber da gente. Tchau. Elas nem convidam mais. Que ai, meu Deus, lá vem ela e a rica. A fazenda da criança. Não, mas em relação a amigos... amigos, realmente, a gente conta nos dedos, né? Sim. E como os nossos amigos são amigos dos nossos irmãos, é um bolo a nossa família. Entendeu? Porque um acaba ajudando o outro. Um acaba ajudando o outro. Todo mundo se aceita, ajuda um tipo, ao outro. Eu e minha cunhada somos super amigas, então a gente já era amiga antes, aí eu casei com o irmão dela, meu irmão é super amigo do meu marido, então já ficou uma família, duas famílias muito grandes, muito juntas. Então o círculo de amizade, assim, não impactou muito, porque eu não assim, amigo mesmo, verdadeiro, não aqueles que você só fala, tudo bem, amigo. Então, esses foram que estavam sempre. E hoje continuam sim.
Ainda continua. Então, de amizade, eu não sofri tanto. E eu também não sou tão assim, tipo, de... Eu acho que quando alguém faz alguma coisa contra você, ela que ela não foi amiga verdadeira. Então, ela não é sua amiga verdadeira, entendeu? Muito bom. Então, eu acho que com amizade é raridade. Só se for alguém muito assim, meu Deus, esses são realmente, ela é amiga irmã. Então, aí, beleza. Mas esses assim que a gente conversa, não tá no dia a dia, não impacta muito. E familiar, né? Você falou. Sim, e familiar. Familiares, foi aí que eu vi, né? Cada vez mais a gente junto. Realmente, eles param tudo para te ajudar. Tanto irmão, como pai, como cunhados. Eu acho que não tem fase onde mais a gente precisa um do outro. Deles. Não. Sério. Gente, isso precisa muito, muito, muito. Totalmente. Muito. Porque é uma confiança muito grande que você tem neles, assim. A gente, né, que tá falando, que a gente fala da mesma família, assim. Então, é muito grande a confiança. Então, cada um fala, deixa de olho fechado. Sabe, me ajuda aqui. Hoje eu preciso de ajuda, hoje eu preciso que fique. Pronto. É muito rápido, assim. Sim. A nossa rede de apoio, a gente é privilegiado, né? Não tem nem o que falar. Isso é verdade. Em algum momento desse período, teve algum momento que você sentiu que se perdeu? Praticamente em quase tudo. Direto a gente tem que recalcular a rota. Peraí, para onde eu tô indo? Não. Com certeza. A primeira gestação é onde você sofre mais, assim. Impacta muito, é muito novo, você nunca viveu nada daquilo. Então, você se perde muito, você deixa de falar muita coisa, que você fala, que isso? Aonde eu tava, gente? Quem sou eu? E eu falo, assim, eu não sou, assim... Eu acho que da primeira a gente não consegue se posicionar eu acho como que tá muito deveria. amortecida. A gente fica, sabia? A gente fica muito vulnerável. Vulnerável. Então, sim. não tem coragem muito de falar as coisas. E se eu quero, se eu não quero, pode ir até não, aqui, não não quero pode. Assim, eu não sei o que. Não gostei. Tá bom, Então, da segunda... E depois, quando você está em sã consciência, que eu acho que a gente sai um pouquinho assim, sabe? A cabeça vai passear um pouco assim. Mas quando você volta em si, você fala, gente, que simples. Por que eu não falei? Não é melhor não fazer assim? Ou por que a gente faz desse jeito? Falar. Combinados. Expresse. Faça Pronto, combinado. você da fica, primeira olha, você tem muita dificuldade de fazer, é verdade. Totalmente. De se e eu falo isso. posicionar. Então, como a Edna falou que eu fico falando muito lá da minha história, e eu falo isso, eu falo, gente, não tá gostando, fala. Porque foi umas coisas que aconteceu comigo que ninguém falou isso pra mim. A gente não sabe. Não sabe. E eu falo, fala. Você não tá legal, eu não tô legal hoje. Fala. Me ajuda, pede ajuda. E eu era muito de dar conta de tudo. Então, pra mim me sentir que eu tenho que ser ajudada, essa parte também, pra mim foi muito difícil. E cair na realidade. Realmente a gente não consegue só. É melhor ajuda. Agora deixa vir ajuda. Venha ajuda. Aceitar ajuda, né? Aceite. E tem alguma coisa hoje que você tem feito um dia na semana, algo que você faz pra você? Tem. O último eu sei não deu muito certo, né? Quer dizer, aconteceu um acidente, né? Não. Era isso que eu ia falar. É o que eu mais amo. Mais amo, é o futebol de terça-feira. Futebol feminino. Eu vou falar que eu jogo porque eu vou voltar, gente. Se machucou, né? Da última vez. Machuquei. Mas vai voltar, era uma das melhores, né? Uma lesão. É uma das melhores atividades que eu amo. E feminino ali tá com a mulherada, a metade é tudo mãe também, assim, conta nos dedos quem não é mãe. E assim, é muito legal que a gente compartilha, a gente deixa realmente as crianças com os pais delas para se divertir um pouco. E é todas meninas. É um futebol feminino, sisters. Então tirem um dia na semana pra fazer alguma coisa pra você, que você goste, né? E é muito bom. Agora vamos trazer aqui um pouco o olhar sistêmico, né? O que você tem feito diferente na sua forma de criar, do jeito que você foi criada? O que você hoje faz diferente? Olha, primeiro, já para começar, a Lorena, a Maitê,
ela tem pai e mãe que servem ao mesmo Deus e ensinam elas duas a adorar, ter fé nesse mesmo Deus. Então, o que faz... Essa já é uma grande, gigantesca diferença. Porque lá em casa foi só a mãe, né, que é testemunha de Jeová. Então, já foi uma grande diferença. Mesmo meu pai, ele é super neutro, mas essa diferença é muito grande. E um pai presente. Meu pai, ele... Não tô falando que ele não foi presente. Mas ele trabalhava muito. E as prioridades, tem hora que não era sentar, brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O pai é do Nordeste, né? Então a cultura é totalmente diferente. Não é prioridade você brincar com o filho, é prioridade você ter o quê? Sustento, o que comer com o filho. Então essa estrutura eu queria fazer diferente. E eu, assim, o pai das meninas, que é o Paulo Vitor, ele é um extremamente pai, assim, não tem o que falar. Ele... Tá bom, não tem, muitas pessoas falavam assim, meu Deus, mas você vai deixar ele dar banho? Por que não vai deixar? Isso era uma coisa que eu queria falar também. Vou falar. Que eu quero que você fale. Muita gente, muitas mulheres se sobrecarregam porque se sentem sozinhas e fazem tudo sozinhas. E teve uma coisa que eu admirei muito e eu vi que você criou isso no seu sistema. A gente viu muito, principalmente na nossa criação, que essas coisas, a maternidade é só da mulher. Tudo, a maioria das coisas é só da mulher. E você quebrou esse ciclo e você fez diferente. Conta pra gente como é que você fez isso pra incluir o seu marido nas atividades. Primeiramente, a gente tem que se conscientizar que é um pai e uma mãe. Eles dois são 100% da criança. Então, pai e mãe, não tem jeito. Não é ele, é só 50% que é o pai. Não, gente, é 100% os dois são pai e mãe. Então, o cuidado é totalmente, ambas as partes. Então, eu ficava pensando, é que eu não deixo que meu marido... Gente, como assim? Eu não deixo meu marido dar banho. Eu não deixo isso. Quando a gente é mãe... de primeira viagem, a gente aprende também. Não tem como você falar, eu já sei dar banho. Não, gente, é totalmente diferente. Eu já sei trocar. Não, eu já sei limpar o umbigo. Não. Todas vão aprender sendo mãe, porque totalmente é diferente quando você está na prática. Então, por que não o seu marido aprender junto uma coisa que vocês dois não sabem? Não é porque a gente tem esse instinto já de proteção, sabe? De acolher, que você vai excluir o seu marido na parte mais importante, que é o nascimento do filho, o desenvolvimento do filho, os cuidados do filho. Gente, é um vínculo gigantesco que você cria ali. Só que tem gente que acha que isso tem que ser quando o bebê tá mais durinho, lá pra frente. Não, porque você também pode errar. E uma coisa que eu sempre falei, pode dar banho do jeito que você sabe. É assim, a teoria é assim, porque lembra que eu já tenho especialização em cuidados com criança, bebê, recém tudo. Então, eu já sabia a teoria, já fiz na prática, até então que eu tive que fazer um curso só voltado para recém-nascido, porque eu já tinha perdido o time quando eu entrei em outro emprego de recém-nascido, que eu só cuidava de maior, para desenvolvimento infantil. Então, eu tive que voltar. E na maternidade e paternidade não vai ser diferente. Pronto. Você vai aprender, reaprender. Paulo Vitor, essa é a teoria. Se você achar melhor como é que segura assim ou assado, olha, desse jeito você pode quebrar aqui, você pode ali, essas coisas. Explica, gente, não adianta ficar. Se você e outra coisa que eu falava, se você precisar de ajuda, você pode falar. Eu falei, mas fique à vontade, é sua filha. É sua filha. Você não vai... Uma coisa que eles não vão fazer, eles não vão matar a criança, gente. Não vão. Entendeu? E assim, você pode ficar ali, auxiliar em alguma coisa, vai ajudando. O que precisar. Mas você não vai fazer isso, se excluir totalmente. Pode dar banho. Pode dar banho. Muito bom. E isso eu aprendi com você e eu fiz exatamente assim. E no começo, o Flávio, ele não tinha tanto jeito, mas eles pegam muito rápido. Daqui a pouco a criança também já tá super acostumada e se sente super à vontade. E eles também sentem assim, eu tenho que cuidar da criança também, eu tomo essa iniciativa. É isso. E aí depois, essas mulheres que não incluíram,
chega lá na frente, a criança demanda muito mais do que um recém-nascido, porque quanto maior eles ficam, mais eles demandam. Demandam A gente muito. acha que, quando vai ficando grandinho, eles vão demandar menos. Não. Mas eles vão demandando mais. E aí, o pai já não tem aquela afinidade. Ele já não corta um laço gigante. Você cortou o laço, ele não vai ter aquela atitude. Naturalmente, o homem já vai esperar, né? Ele já vai esperar. E ele não vai ter aquela afinidade. Então, assim, você vai ficar muito mais sobrecarregada. Então, é um conselho que a gente dá para as mulheres que estão grávidas ou pretendem ter filhos. Inclua o seu marido em tudo. Desde o início de um pré-natal, um ultrassom, eu vou levar a minha mãe. sangue. Para com isso. A prioridade. Agora, se ele não puder, é totalmente diferente. São casos, mas sempre prioriza o seu marido, seu parceiro, né? Com certeza. Porque o vínculo é muito grande. Porque, querendo ou não, a família de vocês já estão formada ali. Então, ali vai ser sempre, para sempre vocês. Exato. Muito bom. Como você lida com a culpa ou com a sensação de que está errando com seu filho? Porque, assim, a gente testa várias coisas. E às vezes você fala assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Só que aí chega no meio do caminho, não deu muito certo como que a gente ia fazer. Como é que você recalcula essa rota hoje? Eu fui por esse lado e eu vi que não... Então, quando você tem 2 filhos, você tem que pensar muito, porque as personalidades são diferentes. Como eu falei, a Lorena e a Maitê são o oposto. Então, a Lorena funciona conversando, a Lorena já é muito mais fácil conversando. Muito mais rápido para entender. A Maitê não quer te escutar, então é mais difícil. Então, como é que vai fazer? E ela tá ainda numa idade A Maitê é muito ilustração, então tem que meio que viajar no mundo dela até ela entender, até contornar aquela gigantesca birra que ela está fazendo no momento. Então é totalmente diferente. Aí vale de teste, né? Como é que eu chego para não afetar tanto, né? O emocional da criança. Então, como é que eu chego? Tem hora que não tem jeito, gente. Com certeza a gente vai errar em algum momento. A gente erra. Sim. A gente erra, mas aí, obviamente, que a gente, depende também da nossa rotina, né, também. Então, mas pensando bem, assim, você sempre tem que analisar mais o seu filho, a personalidade, como um funciona, como o outro não funciona. Essa aqui não funciona com ela. Não adianta, essa aqui funciona assim com ela. Essa aqui não. Não, então a gente sempre tem que estar analisando. E fazendo os testes do que vai dar certo. Porque, e recalcular a rota sempre. Errou, não peguei pesado, não foi legal. Então... Muito bom. Agora, pra gente já ir pra parte final, né? Qual foi o momento mais desafiador para você durante a maternidade? E depois eu quero que você também fale o momento mais gratificante. O momento mais desafiador. Até agora, né? O gratificante. O desafiador, sabe, eu acho que para todas. Eu acho que é a falta de você não conseguir fazer alguma coisa que você quer naquele momento, sabe? Essa é a parte mais... Tá bom, eu quero... Eu usava antes trança, sabe? Então, eu quero fazer minhas tranças. Mas aí tinha dias que o meu marido precisava trabalhar no dia, né? Que eu ia colocar a trança. E aí precisaria de alguém pra ficar com as crianças. Né? Então, sabe que tem hora que você precisa de muita gente para você conseguir fazer uma coisinha para você. Então, essa parte é muito, muito, muito desafiadora. E hoje, qual que é a parte mais, até hoje, mas até agora, talvez, uma ou várias, gratificante, assim, que você diz? Uma parte, assim, que é gratificante, é sempre você perguntar, sabe, o que você... quando a gente tá voltando da escola, assim, algumas coisas assim, eu sempre pergunto, ou quando a gente tá indo para um passeio, tá bem, todo mundo ok, nada de choro. Então, eu sempre pergunto, o que você gosta mais da nossa família? Algumas coisas assim que você vê, nossa, eu gosto. O que você gosta de fazer comigo, só comigo? Ou o que você gosta de fazer só com o papai? Alguma coisa específica, sabe? Ou qual momento foi mais legal? Então, essas partes de você escutar o seu filho falar,
sobre a sua família, ou de... É muito legal, é muito Como ele se sente, né? Então, porque eu falo, gente, olha que legal. Porque eu lembro ainda, assim, que sabe, tipo, tem momentos que é tão legal você lembrar com a sua família, com a sua mãe, ou quando aconteceu alguma coisa assim, né? Todo mundo junto, que era mais difícil, né, se reunir. Então, tipo, imagina, eu queria escutar isso. Aí falar assim é uma forma gratificante. Que legal. E vocês proporcionam bastante entretenimento para elas, né? Vocês buscam sempre estar levando um lugar diferente para passear, para sim. sair. Porque... Né? Então, isso é muito legal. Eu acho muito importante porque você vê a necessidade da criança, que a criança tem necessidade de brincar. Toda criança tem necessidade de brincar. De brincar, né? Para mim, o mais desafiador, porque a Maia ainda tem 1 ano, para mim é o sono, não poder dormir bem, não poder fazer as coisas. Acho que é algo mais similar, né? Não poder ver a minha casa ajeitada o tempo todo, eu arrumada o tempo todo. Mas você não vai ver. Né? Eu vou falar logo a verdade. É a realidade, né? Você não vai ver que elas vão começar. Ela vai começar a andar, ela vai começar a tirar tudo, ela vai. Se já não faz, né? Já tá fazendo isso. Então. E pra mim, até agora, ela ainda não fala ainda como as meninas. Mas o mais gratificante é que agora ela dá beijo, ela dá abraço, ela cheira. Então ela vem se esfregando assim, ela... Mamãe! Ai, é muito lindo. É muito gostoso. Esse olha assim, vale muito a pena todo o sacrifício, todo o esforço, né? Eu agora quero que você deixe 2 recados. Primeiro, para uma gestante, que você diria para uma gestante. E depois eu quero que você também diga para uma mulher que acabou de ter um bebê, o que você diria para ela também. Para uma gestante a sua gravidez é única. Então, não escute muito coisas negativas que foram da outra gravidez, da outra pessoa que está falando para você. Porque talvez a sua gravidez não vai ser nada daquilo, seu parto não vai ser nada daquilo. Eu passei por 2 pré-eclâmpsias. A primeira, extremamente leiga, não sabia de nada. Não sabia o que era eclâmpsia, não sabia. Não tinha noção. Então, da segunda... depois que eu passei pela pré-eclâmpsia, eu fui estudar o que era a eclâmpsia. Então, eu tive a segunda gestação, eu já estava com a eclâmpsia. Só que a única coisa que eu escutava era: a gente morre, mata, a gente morre. E se você fizer o tratamento e você ter uma boa equipe e confiar bastante, assim, perguntar, não ter medo, você sobrevive, você tem um parto legal, você tem um parto diferenciado, você encara a gestação diferente, não encara com medo. Na primeira eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que eu estava vivendo. Então, você procurar informações, mas não escute coisas negativas. Ai, é desse jeito, ou ai meu Deus, que coisa... Não, cada gestação é única e você viva intensamente sua gestação, porque é um ser independente. Tem vezes que a pessoa não quer realmente ser, mas tenta levar para o lado mais positivo. E sobre as que acabaram de ter os bebês, as puerpérias, né, quem está passando pelo puerpério, é que se você estiver triste, fala que você está triste, sabe? Tenta expressar e procure estudar mais sobre o puerpério, qual as fases mais difíceis. Eu só tive o baby blues em uma gestação, né? Nenhuma. E na segunda eu tava muito feliz, gente, tá bom. Eu nem tô acreditando, porque eu já estava com medo de sentir todos aqueles misto de sentimento que eu tive na primeira. Então, estuda mais. Será que eu vou ficar assim? Mas se eu ficar assim, como é que eu posso? Aceita ajuda. Fala com o seu marido, né? Como você tá se sentindo, para ele também ficar inteirado, porque também se a gente camuflar, coitados, eles não fazem nem ideia o que é isso, que é muito novo. Agora imagina entender sobre hormônio. Ai, só se ele for especialista. Mas é difícil. Então, estuda mais e pensar assim: cada fase tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas se focar só no ruim, vai ser difícil essa fase passar. Então, sempre pensar mais positivo, olhar sempre pro lado mais legal da fase que você está passando, independente se tá ruim, mas sempre tem alguma coisa boa. Então, é isso. E falta mais alguma? E você acha que é importante
ela em algum momento identificar que precisa de uma ajuda profissional? Não, ajuda profissional, com certeza, gente, em todos os momentos. Depois que a gente conheceu a terapia, faz tudo sentido. Por que não a gente não conhecer ajuda. mais? Eu antes da terapia, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu queria entender logo o que era. Aí, até então, que os terapeutas falavam, olha, pode chorar se você quiser. Eu falei, não, eu não tava no modo, tipo, como eu posso usar a palavra? Emoção, talvez você queria entender. Eu queria muito entender. Gente, por quê? Por que isso Por tá que acontecendo? isso? Não era um modo assim, ai meu Deus do céu. Não era isso. Totalmente era diferente. Então eu queria já entender para colocar, como diz, os pingos nos i. Então, quando você tem um suporte hoje, se eu tivesse outro bebê, até então que eu tive, né, na verdade, a mãe teve. A minha foi tudo totalmente diferente, porque a gente já sabia mais, já sabia como lidar com várias coisas, né? Então eu acho que a ajuda emocional você tem que ter. Ou antes, ou depois, ou no período, mas você tem que ter um suporte emocional. Uma terapia, alguma coisa mais profissional. Muito bom. A gente fez acupuntura, reflexologia, terapia sistêmica até, porque ajuda muito, né? Fez pra você poder passar com saúde mental, né? Entende? Mas e focar, né, também. Eu acho que eu vou falar só uma coisa rapidinho, porque muitas mães eles falam do negócio do julgamento, né? Mas da maternidade dos sonhos. Romantizada. Né? Mas, gente, olhando assim, dá sim pra você romantizar uma maternidade, por quê? Não tem como você não romantizar uma maternidade assim, quando você tem um suporte gigantesco. É igual eu falo, quando você tem pessoas remuneradas que fazem algumas funções. Porque, por exemplo, se você divide as tarefas, né, tem uma pessoa que já cuida da roupa, tem uma pessoa que cuida da comida, tem uma pessoa que cuida da organização da minha casa, e tem uma pessoa ainda que me auxilia no cuidado com os filhos. Gente, é muito mais leve. Muito mais leve. A maternidade é muito mais leve. Porque nós, assim, que já não tem esse recurso inteiro para ter tantas, né? Mãos ali trabalhando remunerado, então é mais difícil, porque é você que vai ter que fazer, ou você ou seu marido vai ter que fazer a comida deles, ou vai ter que cuidar da roupa deles, ou vai ter que passar a roupa deles, ou vai ter que cuidar da casa, vai cuidar da rotina espiritual, né? Ensinar sobre a Bíblia, ensinar sobre Deus. Então é você. Então a nossa realidade que não tenha assim, por enquanto não dá para remunerar várias funções, dividir, então é mais difícil. É muito mais difícil, mas quando é assim, é mais fácil, gente. Você tá mais descansada. Você não trabalhou assim, fora o dia inteiro, aguentou muita gente, até para você chegar na sua casa é difícil. Então, por isso que eles falam que romantizam muito a maternidade, mas a gente tem esse suporte gigantesco, dá para romantizar, viu? Dá, sim, é verdade. Muito bom. Mais fácil, na verdade. Eu acho interessante porque aí você conseguiu diferenciar, né? O grupo que consegue ter é mais fácil. Mais empregados, por assim dizer, ajudantes, pessoas ali que eles empregam. E tem pessoas que já não têm, então vai ter que fazer todas essas demandas. Vai ficar mais cansado. Vai ficar. Porque no momento que você para de cuidar da criança, que a criança dormiu, você já tá exausto. Mas às vezes você vai ter que fazer uma comida pra vocês. Você vai ter que comer, vai ter que cuidar da outro bebê. Sim, com certeza. Não tem o que fazer. E além disso, a gente fica muito feliz quando a gente se cuida, quando a gente consegue fazer uma coisa. Imagina, com essa rede gigantesca de pessoas remuneradas, fazendo as coisas pra você vai, tá bom, hoje, tá bom, as crianças não dormem fora de casa, tá, tudo bem, mas a gente vai na hora do almoço, vamos almoçar junto, tá bom, olha que legal, hoje eu vou pro Pilates, hoje eu vou fazer minha sobrancelha, vai deixar com a rede de apoio remunerada, ou pago, tudo, ou com algum familiar ou avô. Então é muito mais fácil, porque você vai estar feliz, super feliz, porque você já terminou tudo. Então é mais fácil, sua maternidade é mais tranquila. Mas um dia a gente chega lá.
Remuneração, todo mundo, várias funções. Só que nós não somos só mães, nós também somos mulheres de negócios. A Fran é uma baita empreendedora, tudo que põe na mão dessa daí vira ouro. Fala um pouquinho, Fran, o que é que você vende, qual é as suas páginas, onde é que as pessoas podem te encontrar e até mesmo saber sobre os seus produtos e tudo. Então, a minha meta é, eu vou parar com cuidados infantil. Então, eu vou parar, eu tenho 12 anos nessa área, eu vou parar porque agora realmente a minha casa já demanda mais minha presença dentro da minha casa. Então, a gente conversou e realmente eu preciso algo que... Só que eu não queria também parar com tudo. Vou viver do jeito que... Só dona de casa. Só dona de casa, ou mãe, tudo. Então, eu falei, eu queria alguma coisa que... Gente, é muito legal a venda, assim. Eu acho muito legal. É muito legal quando a pessoa elogia seu produto. Ai, como é legal. É muito legal isso. Quem gosta de vendas entende o que eu tô falando. Então, eu queria... Eu estudei muito sobre... Já vendi... Eu tenho uma loja de roupa, mas tudo virtual. Então, a roupa... Eu vi o público, até qual público atingia. Então, para continuar esse suporte, para você ficar assim, estou ainda no mercado de trabalho, para você se sentir útil, que é muito legal isso. E para não perder um pouco a linha do raciocínio. Então, como a minha família, agora, eu preciso estar mais em casa em si, então eu optei por esse lado. Gente, que legal, acho que roupa vai ser legal. Comecei com a roupa, bombei com a roupa, comecei com tricô. Foi mesmo. Bombei. E a Maitê era novinha, porque a minha realidade estava ficar em casa, mas eu não queria ficar parada em casa. Aí bombei com os tricô, ok. Aí depois eu comecei já mais pra roupa mais social. Então eu ia meio que de estações. Só que aí eu achei que o meu público... as roupas que eu queria colocar não atingia ele devido ao valores, né? Então eu falei, estava pensando nas minhas férias. Eu precisava de algo que todo mundo gosta, que o meu público forte é mulher. Então, que as mulheres gostam bastante e que ninguém vive sem. Assim, as que gostam, né? Aí eu falei, mas teria que ser acessível. Aí comecei a estudar sobre o mercado. Então hoje eu vou fazer minha propaganda, sigam Malô Makes e Cosméticos. Então eu tenho hoje uma loja de R$10 as maquiagens. Então eu estudei muito sobre as marcas que são acessíveis e boas. E é isso, hoje tá super indo bem, a Malô Makes e Cosméticos. E eu acho que é essa que vai virar. E eu acho que eu tô parando um pouquinho com as roupas até segundo plano. Até, sei lá. O arroba é arroba Malô Makes e Cosméticos. Muito bom. Gente, é cada coisa maravilhosa. Pois é. Olha, a gente tá de Malô, estamos, Blush que você pode fazer várias coisas. Blush de bastão. Não, é coisa assim, muito inovadora, muito legal. E R$10? R$10. E produto bom que fixa, você fica ali o dia todo. Tem olha, vocês têm que ir lá. Tem tudo. Tem que ver. É verdade. Então é isso, o foco. E quando você se dedica, gente, vira. Vira, porque no período das minhas férias do CLT, né, que eu sou CLT. Do período das minhas férias, eu foquei nisso, sério. Bombou muito. Então é isso. E show. O marketing eu já fiz aqui. Isso aí. Vou lá na loja da Fran comprar. Da próxima eu vou deixar uns produtos aqui, pra fazer o marketing bem. Isso. Vamos fazer a parte 2. É isso. Fran, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. E assim, gente, só pra finalizar, a maternidade tem seus desafios, mas é um dos melhores sentimentos que você vai ter, assim. Porque tem um ser ali que é muito grato de ter você na sua vida. De ter a gente na vida deles, na verdade, né? Que eu queria falar.
Você é o mundo deles. É o mundo deles. É muito lindo. É muito legal quando você vai buscar na escola. É muito lindo. Então, sério, muitas pessoas falam que não vê o lado bom da maternidade, mas sim, gente, tem. Só precisa a gente estar mais assim, mais pra eles, sabe? Dividido, meio a meio. Aceitar que você vai se dedicar muito. Vai se é um dedicar. período de dedicação. É um ser totalmente E vai independente. passar. E vai passar. As fases, igual eu falei, as fases ruins vai passar. E as boas são muito legais. E o que fica sempre é o lado bom. E a maternidade, de verdade, amadurece muito. Hoje. A gente se refina muito. Totalmente. Muito. Hoje eu e o Paulo Vitor outros. Outra assim, pessoa. E Outra mentalidade. Você Totalmente. vê a vida totalmente diferente. você Totalmente. se torna uma pessoa extremamente menos egoísta. Compreensiva. Muito mais compreensiva. A gente julga muito menos, porque você não Julga. sabe o que tá acontecendo dentro da casa. Nem fale. Né? Mas A gente fica... foquem nisso, foquem no lado positivo da maternidade. Porque tudo o que a gente está vivendo na nossa vida, ou seja no trabalho, seja no relacionamento, seja entre amigos, tem um lado ruim, gente. Tudo tem. Mas por que a gente tem uma amizade com uma pessoa? Porque tem um lado bom. O lado bom é Que muito se maior. sobressai. E é isso da maternidade. O lado bom é maior Muito do maior. que o Muito maior. lado que é mais com dificuldade. Então, lembra disso. Foca no bom. Focar no bom e saber, assim, essa é a realidade, então você aceitar, mas é o trabalho, o projeto mais lindo, mais gratificante, e é um projeto que nunca se acaba, né? A gente faz diversas outras coisas que uma hora ou outra vai se acabar, e esse é um projeto para sempre, um projeto eterno, que vai trazer e é um muitos outros pedacinho de frutos. você ali. É muito lindo. E é engraçado também. Vamos fazer a parte 2 que a gente fala sobre as pérolas que elas soltam. Que é muito maravilhoso. Então, muito obrigada. A gente finaliza aqui mais um podcast com a presença maravilhosa da Fran. Sigam ela lá também no perfil. Malu Makes e Cosméticos. Isso. E mulherada, peçam ajuda. Se você sente que você não tá conseguindo sozinha, peça ajuda pra mãe, peça ajuda pro marido, peça ajuda para os seus familiares, peça uma ajuda profissional. Procura alguém de confiança, mas não passe por esse período sozinha, porque você não está sozinha. Esse foi mais um episódio do Terapia na Veia, conectando as raízes para sentir, pensar e curar. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!